Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui hoje, no nosso segundo dia da Semana da Diversidade. Hoje a gente está aqui só no modo online, através da live. Hoje o nosso tema vai ser sobre LGBTQIA+. Daqui a pouquinho eu já vou trazer a nossa palestrante de hoje. Só um minutinho que eu vou incluir ela aqui na sala. Oi, Dani, seja bem-vinda, tudo bem? Você está me ouvindo? Mas aí eu não estou conseguindo te ouvir. Deixa eu ver aqui se eu preciso Você mudar me alguma. ouve agora? Agora sim, agora eu consigo te ouvir. Seja bem-vinda. A gente está muito feliz de te receber aqui hoje. Primeiro eu coloquei você aqui online para depois conseguir te apresentar. Então, deixa eu apresentar você, né? Hoje a gente vai falar sobre o eixo LGBTQIA+. E a nossa convidada é uma pessoa muito especial. O nome dela é Dani, Daniele Balbi, né? Falei certinho, Dani? Daniele Balbi, a gente vai falar sobre o eixo LGBTQIA+, o que cada um de nós podemos fazer em relação a essa questão da inclusão. Ela é uma pessoa que vem atuando aí na área de comunicação, é a primeira professora trans da UFRJ, mestrada, com doutorado, tem uma grande bagagem também na questão de roteiro, e ela vai falar para a gente um pouco hoje da trajetória de vida, da trajetória profissional e da reflexões para a gente, todos os nossos colaboradores, de como é que a gente pode atuar cada vez mais como protagonismo da diversidade e inclusão de todas as pessoas, né? Então, Dani, seja bem-vinda, pode se apresentar e fala um pouquinho da sua história para a gente. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou a Daniele Balbi, fui professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora de roteiro, sou roteirista, doutora em Ciência da Literatura e Dramaturgia, pesquisadora de dramaturgia. Sou uma mulher negra, transexual, de origem periférica. É muito difícil falar sobre si, né? E tentar imprimir coerência a uma trajetória pessoal. Eu não sei se já é o momento, Sabrina, da gente começar a nossa comunicação. Pode falar, fica à vontade. Pode falar. Bem breve, mas para ouvir as contribuições de vocês, né? Eu venho de uma comunidade periférica, que é o subúrbio do Rio de Janeiro, ali no entorno do Complexo do Alemão, onde eu cresci, passei parte significativa da minha infância, pré-adolescência e adolescência, até o início da vida adulta. Sou formada pela escola pública municipal, e depois pela escola pública estadual. Ali, com 15 anos, eu ingresso na Rede FATEC para cursar administração. Na época, aos 15 anos, eu tinha muita vontade de ser escritora, já era uma leitora assídua, mas eu também tinha uma inclinação para as ciências duras, ou ciências matemáticas, o que me levou a cursar administração, também buscando, de certa maneira, ingresso no mercado de trabalho formal, mas facilitado. Já entendendo que os desafios da transexualidade ou da situação de ser uma pessoa LGBTIA+, levavam a gente a buscar o ingresso no mercado de trabalho formal que pudesse significar a garantia do cumprimento das necessidades básicas e, portanto, da manutenção da vida, com um pouco mais de folga, né? Entendendo, obviamente, que nunca será fácil, uma sociedade marcada por uma perseguição às pessoas LGBTIA+, uma sociedade extremamente LGBTI-fóbica. Mas ali, naquele momento, eu achava que seria um caminho mais fácil, né? Eu percebo a transexualidade, então, antes disso até, muito nova, devia ter 4, 5 anos, quando eu entendo que alguma coisa é bem diferente, né? Não necessariamente errada, mas diferente, né? Eu não me percebia como par do meu irmão mais velho, do ponto de vista da expressão da identidade, dos pequenos signos que conformam a identidade já na primeira infância, da própria relação com a minha mãe, que era uma relação de projeção e indistinção. Eu achava
Eu entendia que eu era uma menina e eu não entendia, né, as diferenças que marcavam a morfologia biológica entre mim e minha mãe. Eu achava, inclusive, que eu tinha mais diferença em relação ao meu irmão. Então, eu expresso isso muito nova. Eu lembro que eu sou repreendida, uma família que não entende essa expressão e tem, obviamente, muito medo, muitos receios, porque a gente vive numa sociedade marcada por estigmas LGBTI-fóbicos. Então, eu entendo ali aos 5 anos que eu preciso recalcar isso. Aos 12 anos, eu descubro a transexualidade, aí formalmente, né, no momento em que a gente começa a ter acesso, na minha casa, à rede mundial de computadores, à internet, também a TV a cabo, então, alguns conteúdos vão me levando à descoberta da identidade, principalmente um filme biográfico da tenista René Russo, a primeira tenista transexual da história. E ali eu entendo já que eu precisava recalcar. Então, eu tinha 12, 13 anos, eu conversava com algumas amigas próximas e alguns familiares sobre esse desconforto, mas não tinha muita abertura para expressar isso de maneira direta para minha mãe, apesar de eu já entender que era disso que se tratava. Como eu disse, então, aos 15 anos eu ingresso nessa escola técnica estadual para cursar administração, entendendo que poderia ser, né, que na prática era a educação, a única via de acesso à conquista da cidadania e também a uma tentativa de salvaguardar a minha dignidade enquanto pessoa LGBTIA+. E ali eu encontro o movimento estudantil também, enfim, a União da Juventude Socialista, participo do Grêmio ativamente, encontro também alguns coletivos de cultura no qual eu participo. Então, essa ideia de que eu seria talvez advogada ou economista, que era uma ciência que muito me interessava, ou contadora ou administradora, vai caindo por terra à medida que eu vou tomando contato com esses organismos de agenciamento da atividade estudantil, organismos do movimento estudantil de modo geral. E é decisivo nesse meu processo de entendimento de que eu não seria uma economista ou uma advogada ou qualquer coisa ligada às profissões liberais, são as aulas de literatura. Né? Então, eu, como disse, já era uma leitora assídua, continuei uma leitora assídua no ensino médio, mas depois da experiência das aulas de literatura, eu entendo que eu vou fazer teatro. E aí, negociando com a minha mãe, ela tomou um susto, né? Ela achou que eu seria advogada e ela entende que eu vou fazer teatro. E aí a gente conversa, uma conversa muito aberta sobre a nossa condição de vida. Minha mãe é uma funcionária pública de nível técnico e mãe solo, negra, periférica, portanto, para que a gente pudesse almejar a melhoria das condições concretas de vida, né, e que eu pudesse ter menos sufoco, eu precisaria desenvolver uma carreira um pouco mais sólida, né, um pouco menos instável, como é a carreira de atrizes, perdão, atores e de dramaturgas e dramaturgos, que é o que eu faço hoje. E aí eu vou fazer literatura, né? Então, porque eu poderia ingressar no mercado de trabalho formal como professora e começar a docência, que já era algo que me interessava na época. Eu presto vestibular para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou aprovada, bem colocada, e ali eu começo uma trajetória acadêmica que eu posso definir, de modo geral, com as suas oscilações, como uma trajetória de sucesso, de bastante sucesso, né? Mas também eu começo meu primeiro contato com a terapia tradicional, porque como eu já tinha conhecimento da transexualidade, eu já tinha entendimento de que eu não pertencia, não tinha identidade com o gênero que me foi atribuído no momento do nascimento, eu entendo que eu preciso de acompanhamento para lidar com aquelas angústias que são muito naturais do processo de início da vida adulta, né? Que já eram na adolescência, onde no âmbito da escola técnica eu já era conhecida como a Dani, mas que era algo assim muito imaturo ou pouco maturado.
Então, ali com 18 anos, eu procuro auxílio médico. É curioso porque minha mãe é funcionária do hospital da UFRJ e ela tinha acesso ao meu prontuário. Então, eu procuro ajuda nesse mesmo hospital dessa universidade, onde agora eu sou aluna, e eu já tinha um prontuário, porque a minha mãe é funcionária do hospital, técnica de enfermagem, mas eu negocio com o psiquiatra, com a equipe médica que me atendeu, que aquilo não poderia ir para o prontuário, porque a minha mãe tinha acesso àquele prontuário, eu não queria que ela descobrisse assim. Não adianta, porque acaba indo alguma coisa pelo prontuário, minha mãe acaba pegando, e eu tenho que dizer que eu precisava de auxílio psicológico por outras razões. Então, eu entendo ali o que é a transexualidade, né? Que é essa, não, como eu disse, não identificação com o gênero biológico, com o gênero relacionado ao sexo biológico que me foi atribuído ao nascer. Então, quando eu nasci, o médico olhando, né, disse é um menino e me atribui um gênero masculino que vai na certidão de nascimento com uma informação de sexo masculino. Mas como desde nova eu não me entendo como um homem, como alguém pertencente ao gênero masculino, eu então sou uma pessoa transexual ou transgênero, né? E vou entender isso na terapia. Faço 2 anos de terapia e eu começo a entender os caminhos da transexualidade, né? Entendo que pessoas trans são pessoas que, enfim, não se identificam com o gênero biológico que lhes foi atribuído no momento do nascimento, que há pessoas travestis, esse debate mais conceitual, que eu acho que é muito problemático, que eu acho que nem ajuda tanto a gente a caminhar, mas, enfim, que é importante, né, numa perspectiva pedagógica, porque também é borrado, né? Tem travesti que fez cirurgia e que se diz travesti, tem trans que não quer fazer a cirurgia e se diz trans. Então, essa ideia de que travesti não quer fazer cirurgia e trans quer fazer cirurgia não encontra aplicabilidade no real. Mas eu vou entendendo isso ali, enfim, eu manifesto, inclusive, entendo que eu tenho uma disforia de gênero muito grande. O que é disforia? É esse desconforto com as características da minha morfologia biológica, do meu corpo, que, de certa maneira, indiciam masculinidade. Entendendo também que isso é um construto social. E para essa disforia, há uma terapeuta séria, uma profissional da saúde mental qualificada, apresenta a seguinte solução. Isso não é uma doença, não é um transtorno no sentido de algo que vá curar ou que deva perseguir uma cura. Você precisa estar bem emocionalmente, mentalmente, mas você parece, no seu caso, inclusive cada caso é um caso, que o melhor caminho é a adoção de uma dieta hormonal e, posteriormente, uma cirurgia naquela época a gente chamava de redesignação sexual, depois adequação de gênero, né? Ou confirmação de gênero, como a gente prefere chamar hoje. Eu fico com muito medo, eu era muito nova, a terapia termina, né? Pelo menos eu interrompo o processo de cuidado da saúde mental ali com 20 anos, 21, porque eu tinha alguns medos. Primeiro que eu não tinha tido uma conversa direta com a minha mãe, né? Que apesar de ser uma pessoa muito querida sempre, ela não conhecia a transexualidade e eu imaginava, por conta da reação que ela teve quando eu tinha 5 anos, que ela teria muito problema em relação a isso. Depois, porque eu estava no momento de ingressar no mercado de trabalho formal e construir uma carreira enquanto pesquisadora. Momento em que eu preciso ir para a escola, e nesse momento escolas privadas, como eu era uma boa aluna, tinha um bom CR, boas recomendações, eu começo a lecionar em escolas elitizadas, em sistemas de ensino grandes, né, que felizmente entregam uma boa remuneração, mas que exigem uma certa adequação de comportamento. E eu me sinto muito assustada e acabo interrompendo a terapia nesse processo e também a conversa com a minha mãe. Nesse momento eu saio de casa por questões de trabalho, venho trabalhar mais perto do eixo centro-zona sul, vou dividir apartamento com umas amigas que também estão ingressando no mercado de trabalho formal, e eu ingresso no mestrado, fazer pesquisa em ciência da literatura já no campo da dramaturgia, né, da relação escrita do drama para os palcos e do drama da TV
lá no Departamento de Ciência da Literatura da UFRJ. Eu dou aula por muitos anos na rede pública, logo depois eu faço um concurso público, começo a lecionar na rede privada, depois eu faço um concurso público, começo a lecionar na rede pública. Enfim, trabalho também começo a trabalhar como revisora de material para editoras, depois para canais de TV, e como conheço muito de dramaturgia e começo a estudar dramaturgia para televisão, eu começo a me envolver nos processos de criação, é onde eu começo a atuar como roteirista de forma intermitente, e trabalho muito, ou seja, eu trabalho muito no período no início do meu ingresso no mercado de trabalho formal. Claro que as questões de gênero vão cada vez mais me atravessando, mas nesse período eu vou sufocando muito. Acho que talvez esse seja um ponto importante a destacar. Acaba focando no profissional, né? Não, vou focar aqui para, de repente, não ter que olhar para o outro lado da vida pessoal, né? Acaba, não, deixa eu entrar no campo de trabalho. Às vezes acontece muito isso, né? Isso. E ali, Sabrina, eu tinha muito medo, porque eu estou falando de 10, 12 anos atrás. Um medo muito grande de não conseguir colocação, que para mim era uma questão de vida ou morte no mercado de trabalho formal. E no momento em que o debate sobre a absorção da diversidade no ambiente corporativo, seja ele escola, editora, mais ou menos rigoroso, ainda não estava tão avançado. E eu vou, então, de certa maneira, recalcando isso, né? E acabo, de fato, negligenciando todas essas questões. Óbvio que tinha uma figura andrógena, tinha o cabelo grande, roupa, enfim, uma roupa muito básica, né? Eu usava camisetas de cor única, calça jeans, né? Fazia sobrancelha, um cabelão. Eu mudei pouco, inclusive. E, enfim, aí eu acabo concluindo o mestrado bem. Ali eu já estou, aí eu começo o ingresso na rede pública e acabo, enfim, também me tornando professora do Colégio de Aplicação da UFRJ num contrato temporário. Continuo fazendo revisão, me articulando com algumas editoras e produtoras. Então, a vida, né, vai se estruturando. Esse grande pavor que eu tinha de não ter recursos, de não constituir poupança, ele nunca termina, né, porque a gente é sempre classe trabalhadora, mas ele está ali em algum lugar onde eu consigo administrar. Mas a vida pessoal já está em frangalhos. Em 2014, quando eu defendo mestrado e passo um tempo muito grande da minha vida muito mal, sem conseguir sair da cama. Início de um processo depressivo. Aí um grande amigo meu, que me visitava muito, que é um querido, vai lá em casa e vê aquilo, enfim, diz que eu preciso me cuidar. E aí ele liga, consegue o telefone, ele faz todo um esforço para que eu consiga me movimentar em direção ao processo terapêutico que eu tinha abandonado, né? Naquela época, o processo transexualizador tinha acabado de passar por uma normativização, uma portaria, porque antes ele era feito em caráter experimental nos hospitais universitários, geralmente todos eles ligados a algumas universidades públicas no Brasil. Com a normatização, ele deixa, de certa maneira, de estar sob a égide do experimento, então ele deixa de ser restrito aos hospitais universitários, ele passa a ser adotado em todo o SUS. A previsão de um ambulatório que trata a disforia de gênero, mas a implementação dessa política nos estados ainda é muito demorada. E a gente descobre, em 2015, que eu precisaria ir a um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, pedir um encaminhamento para um hospital central no Rio de Janeiro. Eu tomo coragem, marco uma consulta com a clínica geral na unidade básica, ela resiste, ela me manda para um outro endocrinologista, eu volto na unidade básica, tenho uma outra consulta, e aí eu tenho que abrir um processo no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde para que eles possam corrigir, fazer o encaminhamento do posto da unidade básica para esse hospital central, que é um instituto de endocrinologia estadual, que cuida também de pessoas com disforia de gênero, pessoas transexuais, travestis, em geral, pessoas transgêneros.
Aí eu consigo, enfim, no início de 2015, faço uma bateria de exames, começo o acompanhamento com a terapeuta do local, a Clarice, uma querida, com o psiquiatra, com o assistente social e com a endocrinologista, tudo ok, eu começo, então, a administração da dieta hormonal. E aqui cabe um parênteses, nem todas as pessoas trans querem, desejam, precisam de dieta hormonal. No meu caso, como eu tinha uma disforia, lembra aquela não identificação com esse corpo, eu precisei dessa dieta hormonal, inclusive para me sentir melhor. Ela acarreta uma série de mudanças no funcionamento do corpo em geral, algumas conhecidas, né, que se tornaram clichês, como maturação da região mamária, como a queda de pelos em regiões onde, em geral, mulheres não têm, como o rosto, né, a diminuição gradativa do crescimento dos pelos, né, o aumento do acúmulo de gordura em determinadas regiões. Essas são as modificações visíveis, né? Há outras modificações que estão ligadas ao apetite, ao círculo do sono, a forma, inclusive, do próprio apetite, no olfato, no paladar, né, na percepção térmica do ambiente, que são mudanças. Eu estou dizendo isso tudo porque a dieta hormonal inclui uma mudança muito significativa, ela prevê uma mudança muito significativa, né? E é preciso que a gente entenda isso, né? Ela se administrada com acompanhamento de um médico, de um endocrinologista, ela não inclui nenhum risco à saúde. É bom que a gente coloque isso, não há risco de morte. É claro que pode haver aumento da prolactina, e numa mulher que não tem útero e que não consegue fazer um ciclo de produção e reprodução, isso precisa ser acompanhado de um outro modo, porque, em geral, a prolactina aumenta, porque aumenta, enfim, a produção de leite, né? O corpo começa a preparar para produzir leite, mas você não tem ciclo, então aquilo, de certa maneira, não é regulado pelo seu organismo. Eu estou dizendo tudo isso para a gente entender a seriedade da questão e como é que ela precisa ser encarada também como uma questão de saúde pública. Mas, apesar de todas essas dificuldades, para além dos clichês, é importante dizer que não é um tratamento de risco, é um tratamento que não coloca a vida em risco, apesar dele ter de ser feito com muito cuidado, com uma profissional ou um profissional médico com especialização em endocrinologia, que possa acompanhar as formas do seu corpo reagir àquela medicação, né? Aquela medicação, aquela mudança hormonal. Um outro hormônio que a gente toma também é o bloqueador, né? Nesse caso, bloqueador de testosterona, que vai tendo impacto também no próprio diminuição do ciclo da testosterona. E que tem alguns efeitos. Um deles é que, de uso prolongado, ele começa a afetar o sistema renal e ele cria uma lesão permanente no sistema reprodutor, no caso masculino, e depois de alguns anos você assume, de certa forma, que não pode mais ter filhos biológicos, né? E eu assumi esses riscos também. Então, eu enfim, fiquei sob acompanhamento, enfim, da endócrino, mas também da terapeuta psicóloga e da psiquiatra e da assistente social por um ano e pouco, por muito tempo, né? E eu precisava operar, né? Então, eu tinha constituído uma poupança ainda insuficiente, porque a cirurgia, e aqui vem uma outra questão, eu precisava fazer a cirurgia no Pedro Ernesto, que era um hospital em todo o Rio de Janeiro, toda a região sudeste, né? Não sudeste, né? Mas parte, porque o Hospital das Clínicas também fazia, mas eram 2 hospitais em toda a região sudeste, 4 no Brasil que faziam a cirurgia. E o Rio de Janeiro estava em crise naquela época, em 2015, 2016, crise fiscal, e algumas cirurgias não estavam sendo feitas. Essa não era uma cirurgia muito importante, mas, obviamente, não era uma cirurgia de extrema urgência. Então, também acabou não sendo feita. As filas eram homéricas, entrar na fila do Pedro Ernesto era muito difícil. Acabou que eu observei que, se eu entrasse na fila naquele momento, hoje eu ainda não teria operado, né? Porque a previsão era de 10 anos, um pouco mais. Então, eu não entrei na fila, mas então eu descobri que um médico fazia uma técnica de cirurgia moderna,
E como eu tenho muita disforia, eu procurei esse médico que atende aqui no Rio de Janeiro, que tem uma técnica que foi desenvolvida no Brasil e em Portugal, uma equipe médica conjunta. Era bastante caro, eu tinha uma poupança ainda muito irrisória. E eu, como dava aula no colégio de aplicação, em parênteses, né? Nesse período, em 2015, eu me licenciei de todas as aulas. Eu só voltei a dar aula, isso mesmo, no colégio de aplicação em 2016 e voltei para a Seduc em 2016, quando eu já estava tomando hormônio, já estava com acompanhamento psicológico. Aí, em 2016, eu entendo que eu preciso passar pela cirurgia e aí lanço com algumas amigas uma vaquinha, numa espécie de campanha pública de financiamento coletivo. E os meus alunos acabam descobrindo, né? E se engajam, enfim, e muitos amigos, alunos, ex-alunos começam a ajudar a movimentar a campanha, especialmente os alunos do Colégio de Aplicação da UFRJ. E rapidamente, enfim, aí a gente, né, organiza daqui, eu consigo o montante que precisava e faço a cirurgia em julho de 2016. Uma cirurgia muito longa, né? Não é óbvio que todo processo cirúrgico envolve riscos, mas o risco não é tão grande porque a cirurgia não toca em órgãos vitais, mas ela se torna mais arriscada por conta da complexidade da cirurgia e do tempo, portanto, de internação e do procedimento, que dura em torno de 10 horas. A recuperação também é longa, dura meses. Mas, enfim, eu consegui. Nesse processo, também no início de 2016, eu entro com um processo judicial para retificar a minha informação de gênero no caso, sexo, né? E mudar o prenome na certidão de nascimento. E eu consigo, inclusive, só mudar o prenome, mas não consigo mudar o gênero. Aí eu recorro da decisão judicial, processo volta, eu consigo, né, o direito da mudança do prenome, mas na certidão continua constando o gênero masculino. Mesmo depois da cirurgia, enfim, aí recorro. Aí só em 2017 o juiz confere a sentença, muda completamente os meus documentos, aí eu tenho uma terceira certidão de nascimento, né, porque eu tinha a primeira. Aí no meio do caminho eu consegui uma em que eu mudei o nome, e a terceira eu mudei o nome e o gênero. E aí eu acho, enfim, que isso caminha. Enfim, eu acho que a minha vida melhorou sensivelmente depois melhorou muito. Não só, né, quer dizer, todo o processo de enfrentamento enfim, da questão de adoção da identidade feminina, de afirmação e reconhecimento jurídico, público do meu lugar enquanto uma mulher, com as minhas especificidades, uma mulher trans, uma mulher negra. Isso me ajudou, inclusive, a ter mais condições de seguir na carreira acadêmica, né? Enfim, eu aí ingresso no doutorado, né, nesse meio tempo, acabo concluindo o doutorado bem, depois eu ingresso como também professora temporária no quadro de profissionais docentes da Escola de Comunicação Social da UFRJ, me consolido como roteirista, dramaturga, e eu acho que nada disso seria possível se eu não tivesse enfrentado, né, como eu disse, de peito aberto e com coragem a transexualidade, conversado com a minha mãe, também tido apoio familiar. Eu não disse isso, mas no início da transição eu procurei a minha mãe, ela teve uma reação complicada, mas logo depois ela voltou atrás e no final, talvez na cirurgia, ela esteve do meu lado, né? Cuidou de mim, cuidou da minha recuperação, a gente tem uma relação ótima. E ter esse apoio é fundamental, né? Você ter esse acolhimento da família, de poder contar com as pessoas ali que você ama, que fazem parte da tua vida, né? A gente sabe que isso não é uma realidade, infelizmente, né? Isso. E aí eu acho que a gente caminhou muito, viu, Sabrina? Acho que a súmula do STF que autoriza pessoas transexuais travestis a
fazerem a retificação do pré-nome e da informação de gênero no documento de nascimento, em outros documentos, diretamente nos cartórios. Acho que os direitos à autodeterminação de gênero estendidos, né, para várias populações, inclusive a população transexual e travesti, a equiparação dos crimes de LGBTI-fobia ao crime de racismo, e, portanto, a previsão de penas mais rigorosas, a decisão sobre o banheiro, que eu acho que é uma mera formalidade, mas que muitos juízes já entendem que está amparada já no direito à autodeterminação, mas que precisa avançar. Agora, a gente precisa também que o mundo corporativo entenda a importância de acolher pessoas trans, travestis, pessoas LGBTIA+, porque o emprego, eu volto no início da minha fala, o ingresso no mercado de trabalho formal, principalmente em momentos de crise econômica como os que a gente está atravessando agora, é muito importante para a garantia de direitos básicos. Direito de ir e vir, direito a ser um ente participante no mercado de bens e serviços, no mercado de consumo, o direito à moradia, todos eles passam pelo direito ao emprego e ao trabalho, né? E no momento de escassez de oferta de postos de trabalho, é muito importante também que as companhias não fechem, não criem mais um empecilho à conquista desse direito fundamental, impedindo que pessoas transexuais, travestis, lésbicas, bissexuais, homossexuais possam fazer parte da sua equipe, do seu corpo de trabalho, né? Muito pelo contrário, é importante que entendam que o espaço da convivência no mundo do trabalho é também o espaço de enfrentamento a toda forma de preconceito e discriminação, para que todas e todos, independente de sermos ou não pessoas LGBTQIA+, possamos aprender a conviver com a diferença de uma forma que seja leve para todo mundo e que garanta os direitos de todas e todas, né? Quanto mais um grupo do qual eu não faço parte tem direitos, os meus direitos também são afirmados. Eu acho que é um pouco isso que eu vim falar aqui. Obrigada. Muito legal, Dani. Então, assim, a gente aqui na Unimed, né, como eu comentei com você naquela conversa prévia que a gente teve antes da live, a gente iniciou o programa de Diversidade e Inclusão na Unimed tem 1 ano, e a gente está fazendo exatamente esse movimento. Primeiro, de conscientizar toda a empresa da importância da diversidade e inclusão, né, independente do eixo que a gente esteja falando, mas do respeito ao próximo, mas também é uma coisa que a gente tem falado muito dessa conscientização de entender o outro. Então, trazer você aqui hoje, você trazer a sua percepção de vida, toda a sua vivência, trajetória pessoal e profissional, reforça isso, da importância de a gente poder enxergar as pessoas e tratar com respeito, que eu acho que respeito é a base de tudo, né? Então, a gente tem feito esse movimento de conscientizar, temos revisto os nossos processos internos, exatamente por entender a importância desse nome social, porque não é só um nome social, é tratar a pessoa como ela quer ser tratada. Então, a gente já tem feito essa conscientização, palestra, né? A gente tem até um comitê de diversidade e inclusão, gostaria de chamar aqui o nosso representante de eixo, o Fabrício, né? Representante de eixo LGBTQIA+, deixa eu incluir ele aqui. Eu tô na aprendizagem constante aqui com esse Teams. Vamos lá, vamos ver se eu consigo botar ele aqui no ao vivo também. Qualquer coisa, alguém me dá um feedback. Eu estou te ouvindo. Tá. Oi, Daniele, prazer, Fabrício. Muito bom ouvir a sua história. Parabéns pelo todo o processo aí de conquistas. A pergunta que eu queria trazer, você acabou respondendo já um pouquinho, mas assim, a gente viu que você enfrentou muito dificuldade ali naquele momento excessivo de entrar no mercado de trabalho e continuar com o seu processo ali de tomar hormônios, fazer suas terapias e tudo, enfim, né? A população LGBT, como todo mundo sabe, está em todos os cantos, a gente vê aí cada dia mais representada, né, nas empresas, nos convívios, só que ainda a gente tem muito a conquistar. Assim, o que você acha que as pessoas e as empresas, né, possam fazer para que a gente consiga ficar mais acolhidos e diminuir esse ambiente de preconceitos e a gente poder conquistar mais coisas aí? Eu acho que momentos como esses são fundamentais, né? Quer dizer, celebrar a diversidade, ouvir pessoas com experiências distintas,
Acho que talvez construção de uma cartilha ou de uma atividade que, de certa maneira, informe todos os empregados ou colaboradores da companhia em relação a como tratar pessoas diversas, né, sobre enfim, combate à LGBTQI, a mais fobia recreativa, né, combate à discriminação de gênero, né, ou por orientação sexual. Acho que entender que essa precisa ser uma política da empresa, central, né? E talvez na forma de cartilha para todas e todos os todo mundo que participa daquele universo corporativo, daquele universo de trabalho, né? Enfim, seja uma cartilha física, uma cartilha que seja distribuída nos ambientes de trabalho, que seja entregue via mala direta, alguma coisa que diga claramente que aquela empresa não é uma empresa que compactua com movimentos LGBTI-fóbicos, explicando quais são, porque às vezes, como eles estão tão enraizados numa cultura machista na nossa sociedade, a LGBTI-fobia aparece como LGBTI-fobia recreativa ou como direito individual, e a gente sabe que não é. Né? A discriminação, o preconceito, o escárnio, a intolerância, as violências não são, enfim, uma prática de convívio civilizacional. Acho que esse é um primeiro momento, primeiro ponto. Acho que com isso deve vir políticas de adoção do nome social, caso a pessoa não tenha feito a retificação do nome civil. Acho que momentos, né, de celebração da diversidade, e acho que tão importante quanto isso é a contratação de pessoas LGBTQIA+, e um incentivo à promoção dessas pessoas, para que elas possam ocupar postos de comando, né? Cada empresa tem o seu processo seletivo interno enfim, avanço na carreira, mas eu acho que também pensar em como é que se produzem editais que valorizem pessoas LGBTQIA+, né, que estão em postos, enfim, que não são de comando, importa, né? E a criação de um percentual de vagas, talvez, para diversos cargos, enfim, de pessoas transexuais e travestis. Isso tem sido uma prática comum, né? Há 10 anos a gente falava de reserva de vagas, isso dividia opiniões, né? E era só na universidade pública. Hoje em dia, os editais de diversas prefeituras e estados de orientação mais à direita, do ponto de vista liberal, ou mais à esquerda, todos eles contemplam a diversidade, porque já se ganhou o debate de que, por muitos anos, pessoas muito qualificadas foram alijadas do mercado de trabalho formal porque eram LGBTQIA+, ou porque eram negras, ou porque eram mulheres. Então, esse é um debate que eu acho que a gente avançou. Eu acho que as companhias precisam também pensar nisso, para que a gente tenha, né, mais mulheres trans que saiam da prostituição, que saiam ou do mercado da produção, entre aspas, da beleza, e possam ser médicas, advogadas, né? Enfim, algumas empresas têm a política de incentivo à formação. Eu acho que esse incentivo à formação precisa ter vários recortes de gênero, de classe e de orientação sexual e de afirmação da identidade de gênero também, né? Muito boas sugestões, a gente vai levar, a gente tem feito essas reflexões dentro do nosso Comitê de Diversidade e Inclusão, vendo o que a gente pode levar como proposta de solução para a empresa, para ver o quanto a gente consegue avançar nessas demandas. A gente sabe a importância de, além de ter um discurso, de ter a questão da conscientização, mas também de começar a ter alguns processos que retratem tudo isso que a gente tem abordado e tem falado também. Muito bom. Fabrício, tem mais alguma pergunta? Não, assim, eu tinha preparado essa, acho que a outra que eu tinha para fazer, a Daniele já te respondeu, entre aí na conversa, então ficaria um pouco repetitivo. Então tá bom. Dani, você quer deixar mais alguma mensagem para a gente em relação ao que a gente pode contribuir, em relação a todo esse contexto de diversidade e inclusão? Não, eu queria mais uma vez agradecer o convite, dizer que é uma boa iniciativa. Eu acho que as empresas, todas as companhias, né, precisam avançar na mudança estrutural das suas contratações, né, para que pessoas, enfim, diversas que a empresa possa ser mais a cara do povo brasileiro, né?
E aí eu acho que isso é muito importante, só parabenizar iniciativas como essa, parabenizar as pessoas que estão aqui interessadas em ouvir, geralmente pessoas que não são do universo, não são da comunidade LGBTQIA+, não se interessam, e acho importante que tenha uma participação expressiva para que a gente possa, inclusive, entender que diversidade não é um bicho de 7 cabeças e que dá para ser uma companhia diversa e plural. Então, parabéns e é isso. Agradeço demais a sua participação, por você compartilhar toda a sua jornada profissional, pessoal. A gente sabe que o quanto difícil, às vezes, é olhar lá para dentro, né? E você falou muito disso, foquei no profissional, e depois eu via, poxa, eu estou feliz no profissional, mas por que eu estou sentindo esse vazio? Por que eu tenho depressão? O que está me faltando, né? E eu falo muito disso. A gente também tem um programa de saúde mental, da importância de a gente olhar para dentro. Da gente olhar quem a gente verdadeiramente aceitar e ir em frente com as nossas batalhas. Todos nós temos as nossas batalhas. A gente sabe que a batalha de uma pessoa LGBTQIA+, que você falou, né, uma mulher negra, trans, periférica, é uma jornada mais difícil, ainda mais no Brasil, que ainda é um país muito preconceituoso, né? Então, parabenizar você por toda a sua jornada, pela sua trajetória, por ser uma inspiração, né? Tá inspirando as pessoas ao seu redor, os seus alunos e a gente aqui, por compartilhar isso tudo, e desejo muito sucesso. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, gente. Obrigada a vocês e um beijo enorme. E parabéns, mais uma vez. Obrigada. Beijo.